Então nós vemos a tendência liberal do pensamento político e terminamos um pouco estudando a filosofia política de Rousseau. Agora, pessoal, eu vou fazer, antes de entrar no pensamento contemporâneo, antes de entrar no pensamento que vai ser um pouco contrário à perspectiva clássica, o pensamento de Marx, tá? Esse é o último que a gente vai ver nesses slides. Nós vamos, eu queria abordar com vocês algumas questões de vestibular, algumas questões de concurso que falam sobre esses slides que a gente viu, dos contratualistas, de Maquiavel, do pensamento antigo, tá? Então nós vamos agora analisar algumas questões. Então, pessoal, filosofia política no Enem, tá? Primeiro conjunto de questões, tá? A gente vai analisar aqui 4 questõezinhas. Então vamos ver aqui essa questão de 2013 do Enem. Vou ampliar aqui para que vocês tenham maior visibilidade e começa com um texto que é o texto de Maquiavel. Nasce aqui uma questão: se vale mais ser amado ou temido que ser amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas por que é difícil juntá-las? É muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Então, quer dizer, o que é melhor para o estadista? Ele ser temido ou ele ser amado? As duas coisas seriam boas, mas tem momentos na vida política que as duas coisas não caminham juntas. Então é melhor que o governante seja temido, porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fizer bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida, os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Então, quer dizer, as pessoas, né, elas vão dizer tudo pelo bem do Estado. Nós somos cidadãos, é claro. Se a sociedade está proporcionando bem-estar para todo mundo, por que eu vou me insurgir? Por que eu vou me insurgir contra o presidente da República se está tudo funcionando bem, o Estado garante os meus direitos? Então não vou me revoltar. Mas se o Estado começa a ser autoritário, começa a faltar para mim, para minha família, então vai haver revolta, não é? Então, eu só vou me revoltar na medida em que eu não temo que o Estado vá fazer algum mal, mas eu sei que o Estado tem alguns aparelhos repressivos. Então, se eu me revoltar contra um Estado que é forte, né? Por exemplo, se eu me revoltar contra o presidente Bolsonaro e for, né, eu não estou gostando do modo
de governar do Bolsonaro e for lá, né, fizer uma pequena rebelião, né, eu e os meus amigos fizermos uma rebelião, né, e tentarmos destituir o Bolsonaro do poder, a gente vai ganhar porrada, a gente vai apanhar da polícia, né? Então, por, por esse temor, é que a população não vai se revoltar, tá? A partir da análise histórica do comportamento humano em relações sociais e políticas, Maquiavel defende o homem como um ser. Aí como é que é no pensamento de Maquiavel? Qual é a visão que ele tem de ser humano? Munido de virtude, com disposição nata, natural, a praticar o bem a si e aos outros, possuidor de fortuna, valendo-se de riqueza para alcançar o êxito na política, guiado por interesses de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes, naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. Então, dessas questões, a que mais tem a ver com tudo que eu disse é que o homem é guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Aí eu disse lá para você, e está no texto, né? Se o governo estiver proporcionando aquilo que eu espero do Estado, né, o bem-estar para minha família, meu bem-estar, tudo bem, vai tudo bem, vou bater palmas para o governo, bater palmas para o presidente, não vou me opor a ele. Agora, essa situação pode mudar. Se eu perceber que o governo não está proporcionando aquilo que eu espero do Estado, aí eu posso me revoltar. Então, eu não tenho uma natureza que seja perene, mas sim a natureza do homem é imprevisível e inconstante. Então, a resposta é a letra C. Maquiavel é considerado fundador da filosofia política moderna, pois muitas das suas afirmações se contrapõem à filosofia política clássica. Basicamente, sua reflexão se preocupa muito mais com problemas efetivos e muito menos com reflexões utópicas sobre o dever ser, de modo que a eficiência deve ser buscada na pobreza mesmo das nossas cidades, como elas são, não na possível riqueza das nossas cidades, como elas poderiam ser. Então, o Maquiavel, ele se baseia no pensamento dele, né, na situação, na pobreza real das cidades e não na riqueza do ideal, né, de uma cidade opulenta e cheia de bens e tudo mais, tá? Então, esse é o pensamento de Maquiavel. Então vamos analisar outra questão agora, uma questão de um sujeito chamado Montesquieu. O Montesquieu, ele está naquela linha dos liberais que nós vimos, tá? Montesquieu, ele é o principal pensador desse modelo de poderes que nós temos
no nosso Estado, no nosso Estado moderno. Os três poderes, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, tá? Ele foi um dos principais que pensou um esquema desses poderes serem poderes reguladores, né? O executivo não tem mais poder do que o legislativo, não tem mais poder do que o judiciário. Hoje, atualmente, por exemplo, a gente tem visto aí na televisão, a gente vê como que o poder judiciário tem ultimamente, né, entrado muito em confronto com o poder executivo, o poder do presidente. Por quê? Porque o presidente, o presidente atual, o governo atual, ele tem uma tendência ao autoritarismo. Então, as outras instâncias, o legislativo e o judiciário, eles ficam segurando a onda do nosso presidente, para ele não ser autoritário, tá? Então, vamos ver com detalhamento essa questão sobre o pensamento de Montesquieu.